Olá, catequizandos! Hoje veremos o Evangelho segundo São Lucas, no qual Jesus diz que os humilhados serão exaltados e nos ensina a sermos humildes. E no dia 29 de agosto comemoramos a festa do martírio de São João Batista. Ele era filho de Zacarias e Isabel e era primo de Jesus. São João Batista foi o precursor de Jesus. Ele anunciou a vinda de Jesus e pregava a conversão dos pecados. São João Batista denunciava as atitudes de Herodes, que vivia com sua cunhada, Herodíades. Aconteceu que Salomé, a filha de Herodíades, encantou o rei e conseguiu dele o direito de pedir o que quisesse. Salomé, a pedido da mãe, pediu então a cabeça de São João Batista em uma bandeja, e assim o foi. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos catequizandos, que o bom Jesus te abençoe. Encerrando esse mês de agosto, mês vocacional, mês também dedicado a Nossa Senhora da Assunção. Que o bom Jesus te abençoe. Não esqueça do bom Jesus, não esqueça da nossa catequese, do nosso compromisso. Este final de semana, a lição de Jesus é para que possamos ser humildes, serenos. Na escolinha de Jesus não cabe ninguém que é orgulhoso, não. Jesus gosta dos humildes. Os humildes no reino dos céus serão exaltados. Que possamos fazer esse exercício de humildade, por amor a Jesus, por amor ao próximo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória do martírio de São João Batista, o degolamento de São João Batista. São João Batista é uma dessas figuras bíblicas, uma dessas pessoas que nos impressionam pela sua resolução, determinação, não é? Esse heroísmo que, no entanto, pode ser um pouco enganoso. Por quê? Porque nós podemos nos confundir e achar que tudo isso em João Batista é simplesmente uma questão de temperamento, de estilo, de esforço humano. E que no fundo, João Batista é um desses heróis históricos que, para ser coerente com seus princípios, foi degolado, martirizado, como tantos outros heróicos defensores de princípios, heróicos e intransigentes defensores. Mas na biografia de São João Batista existe um detalhe que nós não podemos nos esquecer. Lá, quando João Batista, concebido, foi visitado pela Virgem Maria e por Jesus. É aquilo que nós celebramos quando meditamos o mistério da visitação, segundo o mistério gozoso. Nossa Senhora saudou Isabel e, ao chegar aos ouvidos de Isabel a saudação da Virgem Santíssima, o Espírito Santo tomou conta de todo o interior de Isabel, de João Batista. A criança exultou de alegria e ali João Batista recebeu algo de sobrenatural. Um amor por Deus e pelo seu Cristo que um ser humano não é capaz de dar. Se nós não olharmos isto, não entenderemos o martírio de João Batista. O martírio de João Batista foi um martírio de amor. Como, aliás, todos os verdadeiros mártires morreram por amor. É muito diferente o martírio cristão dos, aspas, martírios heróicos de personagens históricos ilustres ou de outras religiões. Nós cremos que o mártir, o verdadeiro mártir, ele morreu com um amor que um ser humano não é capaz. Atenção! Não é capaz, porque é um amor sobrenatural. Pela palavra sobrenatural, nós entendemos aquilo que a natureza criada não é capaz. Ou seja, nenhum
mineral, nenhum vegetal, nenhum animal, nenhum ser humano e sequer nenhum anjo é capaz de realizar o amor sobrenatural. Porque o amor sobrenatural é o amor com que o Pai ama o Filho. É o amor que é o próprio Espírito Santo em pessoa derramado em nossos corações. E então, quando o Espírito Santo é derramado em nossos corações, como foi derramado em João Batista, lá no ventre de Isabel, nós faremos proezas. Então, como um gigante, ad currendam viam, como diz o Salmo, João Batista começou a dar passos de gigante porque começou a amar Deus com um amor com o qual o ser humano não é capaz de amar. Que nem os anjos, se não tivessem recebido a graça, seriam capazes de amar. E é este amor que o levou a incendiado pregar e levar as pessoas para esse amor e dizer: arrependei-vos, convertei-vos. Como que reverberando em sua própria vida aquela frase que mais tarde São Paulo irá dizer: Caritas Christi urget nos. O amor de Cristo nos impele, é uma urgência. João Batista via aquelas pessoas no pecado e dizia: eu preciso levar essas pessoas a mudarem de vida, porque eu preciso fazer com que a caridade de Deus, o amor de Cristo brote nesses corações. Eu ainda não sou capaz, porque virá um outro. Eu batizo na água, mas virá um outro que batiza no Espírito e ele então irá infundir essa caridade nesses corações, mas eu vou preparando o caminho para que venha a caridade do céu, que venha a caridade que vem do próprio Deus, que venha a caridade que vem em nosso socorro e nos torna capazes de dar passos de gigante. O gigante João Batista hoje chega ao termo do seu combate, de sua corrida. Como São Paulo mais tarde dirá, ele diz: hoje para nós, com suas vestes tingidas do sangue do seu degolamento por amor a Cristo, combati um bom combate. A caridade foi mantida no seu coração até o fim. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola: quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa que convidou os dois venha a te dizer: dá lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas, quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isso vai ser uma honra para ti, diante de todos os convidados, porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será exaltado. E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois esses poderiam também convidar-te. Isso já seria sua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não podem te retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Interessante, era novamente um sábado, como o evangelho de ontem, em que Jesus foi almoçar na casa de um fariseu. O fariseu era aqueles judeus, né, que seguiam rigorosamente as leis de Moisés, todas aquelas inúmeras prescrições, né? Bem, então Jesus percebeu que muita gente ia lá ocupar os primeiros lugares, né, daquele banquete do fariseu, né? Então Jesus disse:
começou a falar para eles e disse: olha, não façam isso. Quando vocês forem convidados para uma festa, um banquete, não vão lá procurar sentar lá no primeiro lugar, não. Porque, sabe, pode chegar alguém mais importante do que você, e o dono da festa dizer: meu amigo, olha, chegou aqui uma pessoa importante, por favor, dê o lugar para ele, vá lá para trás. E Jesus disse: você vai ficar com vergonha. Ok? E aí Jesus ensina a humildade, né? Quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado. E ele fala: os últimos serão os primeiros serão os últimos. Quem são esses últimos que serão os primeiros? Os humildes. Os humildes. Meus irmãos, o pior pecado que existe, não tenha dúvida, é a soberba, é o orgulho, arrogância, prepotência, presunção, autossuficiência, jactância. Veja quantos filhos tem a soberba. Aquele que se acha o bom, ele quer falar na frente de todo mundo, não aceita a sugestão dos outros, né? É o orgulhoso, é o vaidoso, é o autossuficiente, é o exibicionista, né? Jesus disse: não, vamos ser humildes. O mundo, meus irmãos, se perdeu por causa da soberba de Adão e Eva. Os anjos maus se perderam por causa da soberba dos anjos, que quiseram ser como Deus, não se aceitaram como criaturas, quiseram ser como Deus. Está lá no profeta Jeremias, né? 2:20, não vos servirei. Se recusaram a servir a Deus, porque quiseram ser Deus. E foi essa tentação que exatamente vieram trazer para Adão e Eva, né? Lá no paraíso terrestre, a serpente disse para Eva: o quê? O Senhor disse que você não pode comer essa fruta? Esse Deus é maldoso, ele sabe que o dia que você comer essa fruta, seus olhos vão se abrir e vocês vão ser como deuses. Então Adão e Eva acharam que, desobedecendo a Deus e obedecendo ao demônio, iam ser como deuses. Que fantasia louca! Desde quando a criatura pode ser o Criador? Desde quando a criatura pode ser Deus? Não é? Mas, no entanto, entrou aí o pecado. Por isso, meus irmãos, que a humildade, que é o reverso da soberba, é a maior virtude, né? O Papa Leão XIII escreveu um livro maravilhoso sobre a humildade, a importância da humildade, né? E Jesus diz: quem se humilha será exaltado, mas quem se exalta será humilhado. Veja, meus irmãos, por que Nossa Senhora foi a escolhida de Deus? Por ser a mais humilde criatura que ele encontrou. Ela fala no Magnífica, né? Ele olhou para a humildade da sua serva. Ele olhou para a pequenez da sua serva. Ela se fez serva do Senhor. Serva quer dizer escrava, meu irmão. Escravo. O escravo não tinha direito a nada naquele tempo. Nem direito à vida. Era comprado e vendido em praça pública. E Nossa Senhora diz: eis aqui a escrava. Ou seja, eu não tenho vontade. Eu faço o que o Senhor quiser. E Jesus também se fez escravo. São Paulo diz: se fez escravo por nós. Vendido por 30 moedas, morreu numa cruz, obediente até a morte e morte de cruz, para nos salvar. Então, meus irmãos, a soberba nos perdeu e a humildade nos salvou. Sejamos humildes. Comungar é tornar-se um perigo, viemos para incomodar. Com a fé e união, nossos passos um dia vão chegar.